Você deve estar perguntando assim, por que Kleber resolveu colocar esse título? Sua empresa pode quebrar em 2026. Minha empresa pode quebrar em qualquer ano, em qualquer período. Por que a diferença em 2026? O que eu quero chamar a atenção é que você tem 2 vezes mais chance de fazer sua empresa quebrar em 2026, por uma razão simples. 2026 é o ano que vale por 2. 2026 é o ano que vai trazer desafio dobrado para você. E sabe por que eu digo isso? Porque 2026 são 2 anos num ano só. 2026 é ano de Copa e 2026 é ano de eleição. Então nós temos desafios dobrados esse ano. Até junho o ano é um, em junho o ano para, de certa maneira, até porque no Brasil o brasileiro vivencia, né, Copa muito mais do que outros países, mesmo não estando sediando a Copa. E depois, quando passa a Copa, vencido o torneio ou não, vem ano de eleição. E ano de eleição muda muita coisa. Então o desafio é fazer com que a gente seja muito mais ágil, a gente dê respostas muito mais rápidas às mudanças todas que o mercado vai trazer, vai nos impor. É como se fosse um ano de Copa, ano de eleição, fosse um ano de festa e um ano depois de desafio. Então você vai precisar planejar com muito mais agilidade, você vai precisar executar com muito mais agilidade, você vai precisar acompanhar com muito mais agilidade, você vai precisar avaliar com mais agilidade, você vai precisar corrigir e ajustar. Por uma outra coisa importante, em 2026 você vai ter 186 dias para trabalhar, gerar receita, faturar, para pagar as contas de 365 dias. É engraçado, né? Mas se você olhar o calendário, considerando sábados, domingos e feriados que nós temos no Brasil, você vai ter 186 dias para gerar receita, para gerar caixa, para pagar as contas dos demais períodos. Então, é um ano que vai exigir muito mais de nós respondermos às demandas, às alterações, às mudanças de mercado. Além de a gente já estar vivendo no chamado mundo VUCA, mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, nós temos muito mais desafios esse ano, além também das guerras. Você já notou como o mundo está ficando cada vez mais bélico? Como o mundo está ficando mais cheio de invasões e ameaças? Toda semana tem uma ameaça nova em algum lugar. As guerras diminuem ou aumentam um pouquinho, algumas herdadas de 2025 e anos anteriores e outras que vêm aí para frente também. Então, ganha quem tiver capacidade de vencer esses desafios com muito mais agilidade, com muito mais velocidade. E aí tem uma coisa importante, né? Veja só, você tem a operação. A operação é tudo aquilo que você faz no dia a dia. A operação são as vendas que você faz, são os atendimentos a cliente que você faz, é a produção, gerando produto lá na linha de produção, na fábrica, é a construção, levantando prédios e casas, enfim, as construções em geral. Isso tudo é operação, né? Só que para você fazer a operação gerando receita dessa maneira que a gente colocou, você precisa pensar estrategicamente. E veja só, outros desafios que nós temos hoje. O desafio de vender mais, o desafio de produzir mais e melhor, o desafio de produzir com menos custo, o desafio de atender diferentes demandas com tantas mudanças de mercado, com tanta mudança de ponto de vista, que a gente também tem que, independente de ser honesto e trabalhar corretamente, aprender a se defender. Então veja só,
Tem um autor chamado Mintzberg que diz o seguinte: se você não tem uma estratégia, você está trabalhando na estratégia de alguém, né? Então, se você não tem uma estratégia de saber como você vai chegar onde você quer chegar, você está fazendo as coisas simplesmente conforme o vento, conforme o mercado vem para um lugar, para outra direção, sem saber exatamente onde você quer chegar. E saber onde você quer chegar nesse ano 2026, você tem que dividir em duas, como eu já disse no início do vídeo, no primeiro semestre e depois no segundo semestre. Então, a gente precisa entender estrategicamente para poder depois chegar na operação. Você vai vender mais, mas para quem? Você vai vender mais que produtos e serviços? Essas são decisões estratégicas que você precisa tomar para direcionar a operação onde você vai trabalhar. Veja que coisa interessante que nós temos hoje em dia, os esportes. De maneira geral, o técnico, vamos pensar em futebol que é mais fácil, a gente vê praticamente todo dia, ele pensa a estratégia do jogo, ele define as táticas que o time vai utilizar e os jogadores vão fazer a operação, né? Esse é o pensamento estratégico, tático e operacional. Só que ele fica do lado do campo. Ao contrário do que existia antigamente, se você observar os jogos 30 anos atrás, o técnico ficava sentado no banco. Lá mudava um ou outro jogador, lá no final do jogo, no intervalo, ele fazia uma conversa com os jogadores, realinhava alguma coisa e, ao longo do segundo tempo, trocava um ou outro jogador. Pronto. E isso era a operação funcionando bem. Hoje em dia ele fica do lado do campo. Então, aí vem o conceito de estratégias ágeis. O que são estratégias ágeis? São estratégias que a gente precisa adotar num tempo de resposta muito menor. Né? E estratégia é um assunto para toda e qualquer pessoa. Estratégia, né, como disse, se você não tem uma estratégia, está trabalhando na estratégia de alguém. Você é um fazedor de mapa ou um seguidor de mapa? Você tem o seu mapa da sua vida? Você tem um mapa da sua empresa? Ou você simplesmente segue o mapa de alguém? Você vai dançando conforme a música. Deixa a vida me levar. Estratégia é saber onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar lá. E aí, veja só, o mundo, os desafios de muitas mudanças, muitas transformações, as coisas acontecem em menos tempo do que um tempo atrás. A hora hoje já não tem mais 50 minutos, o minuto já não tem mais 60 segundos, a gente precisa dar respostas mais rápidas e tudo isso tem a ver com o que a gente chama de estratégias ágeis, né? Tempos malucos, tempos velozes exigem estratégias ágeis. E é por isso que não dá mais para ficar fazendo um planejamento estratégico de longo prazo como a gente fazia um tempo atrás. Você tem que fazer um planejamento com mais agilidade e, principalmente, com mais flexibilidade. Por isso que quando a gente coloca, o livro, né, Planejamento Estratégico Ágil, olha que interessante o subtítulo, Executando sua estratégia com foco e adaptabilidade. Foco porque você precisa priorizar naquilo que é prioritário, naquilo que é de fato mais importante. E a adaptabilidade é porque você precisa ter mais flexibilidade. O melhor plano não é o plano mais aprofundado e mais detalhado, é o plano que é executado. Ou, como diz o ditado, o feito é melhor do que o perfeito. Hoje, você precisa, de fato, fazer do que você fazer um planejamento extremamente detalhado que depois você não vai ter condição de ficar... mas eu tenho que seguir o plano, eu tenho que seguir o plano. Não, você não tem que seguir o plano. Você tem que alcançar os resultados que você precisa alcançar. Né? Então, se o ano está dividido em dois, eu preciso fazer dois planos. Né? Um plano estratégico para até a Copa e depois um plano para o segundo momento, que é a eleição.
Porque olha só, as estratégias ágeis se caracterizam por serem definidas com agilidade. O que é uma estratégia ágil, tá? Estratégia ágil é aquela que é definida com agilidade, facilmente compreensível. Você precisa ser claro para a sua equipe, para que a equipe não tenha dúvida de onde vocês querem chegar. Simples de executar, nada muito complicado, nem muito demorado, flexível, com adaptabilidade, focada em resultado. Resultado é o que mais conta no mundo de hoje. Monitoráveis e monitoradas, ou seja, que possa ser medida, monitorável e que seja de fato medida, acompanhada, monitorada. São conceitos parecidos, mas que se juntam. E depois, atualizáveis e atualizadas. Então, mais vale a pena uma estratégia executada do que uma estratégia muito bem planejada, detalhada e aprofundada. E como é que se pode adotar estratégias ágeis? Ah, tudo bem, Kleber, bacana, tudo isso aí, entendi, legal, mas como é que eu vou para a prática? Como é que eu faço? Olha só, gente, primeira coisa, são 7 passos, não, são 5 passos, tá? Que eu quero apresentar para você aqui agora, para você trabalhar 186 dias e pagar as contas de 365. Primeiro, seja ágil em analisar o passado. Não passe 2 meses fazendo planejamento, fazendo análise do ambiente estratégico, né? Seja rápido, faça isso rápido e analisar o seu passado recente. Para fazer um bom planejamento, você precisa, primeiro, olhar pelo retrovisor, ou seja, olhar para trás. O que aconteceu, mas não vai pensar em 3, 4 anos. As coisas mudam muito rápido. Você pega um período de 3 a 6 meses, no máximo 1 ano. Tá? Aí você vai precisar ser ágil para definir as estratégias de futuro. Então, para você fazer isso, você vai precisar fazer o seguinte. Bom, eu olhei pelo retrovisor, agora pelo espelho, desculpa, pelo retrovisor, agora eu vou olhar pelo para-brisa, eu vou olhar para frente. Aliás, essa é uma analogia que os autores Mintzberg e Kaplan apresentaram no livro dele, o Balance Scorecard, que é uma das principais literaturas, né, um dos principais livros sobre estratégia empresarial, que ele dizia isso, você olha para trás, o retrovisor, só que mais importante do que isso é você olhar para frente, né, que é olhar pelo para-brisa. Nem dá para dirigir um carro só olhando para frente, porque pode vir alguma coisa atrás que pode lhe atingir, e nem dá também para ficar olhando só para o passado e depois repetir achando que esse passado vai vir no futuro imediato. Então, seja ágil em analisar o passado recente. Aí, para você olhar para frente, você vai fazer o futuro imediato. Esquece planejamento estratégico de 1, 2, 5 anos. Você precisa pensar em um semestre, ainda mais no ano de 2026. E aí, depois que você fazer isso, você vai definir estratégias para esse futuro imediato. Trabalha com o primeiro semestre e depois você vai trabalhar com o segundo semestre. Terminou? Faz o compartilhamento disso com sua equipe da maneira mais rápida que você puder. Tá? Compartilha com sua equipe de maneira simples, clara, objetiva, mas que o pessoal entenda de fato o que vai acontecer. Tá? Depois disso, você vai precisar executar essas estratégias de maneira rápida também, executando, e você precisa de agilidade para ajustar e para fazer as mudanças que vão se tornar necessárias. Aí você diz assim, Kleber, mas se eu for planejar então para até junho e acontece uma grande mudança no mês de março, por exemplo, o Brasil tem essa característica de as coisas só começam depois do carnaval, né? Pois é, isso era assim até um tempo atrás. As empresas hoje já começaram, depois do dia 1º de janeiro, já começaram definindo novas iniciativas para o futuro que vem aí. Agora, se você definiu e chegou em março e houve alguma mudança estratégica, alguma mudança importante, mude. Mente aberta e flexível para você mudar,
mais importante do que um plano detalhado é um plano executado. Faça o ajuste desse seu plano estratégico. Por isso, o conceito, né, de planejamento estratégico ágil. Faça rápido, aprofunde menos, mas entregue um resultado claro. Muitas vezes se passa 3 a 6 meses fazendo planejamento estratégico. Quando o plano termina, o ano praticamente já acabou. Imagina você passar 6 meses fazendo planejamento estratégico e aí já começou o segundo ano. Já não é, já é 2006.1, que é o ano da Copa, e 2006.2, que é o ano da eleição. Então, você precisa agir com agilidade para fazer isso acontecer nesse menor tempo possível. E se alguma coisa nova, estratégica, né, de grande impacto, altere, não tem problema nenhum não. A gente não precisa, palavra de rei não volta atrás, esquece isso. Ninguém aqui é rei não. A gente está simplesmente no jogo de mercado. E eu finalizo esse vídeo aqui dizendo para você que você pode acessar esse conteúdo no livro Planejamento Estratégico Ágil, à disposição de você nas lojas Amazon. Você entra lá em Amazon, escreve Kleber Nóbrega, você vai encontrar esse livro aqui e outros também. Ou você pode fazer um trabalho um pouco mais aprofundado. O planejamento estratégico ágil, a gente recomenda que seja feito em 3 reuniões. Olha, 15 dias. 15 dias é tempo suficiente para você fazer um planejamento desse primeiro semestre ou até do primeiro trimestre e depois você fazer os ajustes dele. Tá bom? Então fica a dica, 2026 sua empresa pode quebrar com mais probabilidade do que nos anos anteriores, porque esse ano vale por 2. Lembre, 186 dias para gerar faturamento, para pagar as contas de 365 dias.